Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, eu confesso que eu estou ensaiando para gravar esse primeiro vídeo para o meu canal já tem praticamente 4 anos. 4 anos que eu tenho um desejo no meu coração de estar compartilhando o que Deus tem falado comigo, um pouquinho do conhecimento da palavra que Deus já ministrou na minha vida e que com certeza vai abençoar outras pessoas à minha volta. Mas sabe aquele desejo que tudo que é o primeiro seja perfeito, né? Seja o melhor. E a gente vai sempre adiando porque às vezes a gente não tem as ferramentas, os recursos, o cenário perfeito. A gente não tem a melhor roupa, né? Ou a melhor maquiagem, melhor penteado, cabelo, enfim. E a gente acaba sempre postergando, a gente sempre procrastina, deixa para depois, né? Num outro momento, numa outra hora, eu começo, eu dou início nesse projeto. E é o que aconteceu comigo nesses últimos 4 anos. Eu sempre estive preocupada de aparecer na minha melhor versão e o tempo passou. Esses 4 anos, com certeza, poderia ter abençoado muitas pessoas, muitas vidas com aquilo que eu já carrego da parte de Deus. E essa preocupação, né, de ter o melhor cenário, a melhor performance, acabou adiando esse projeto. E eu me posicionei. Hoje eu acordei e eu falei, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer com os recursos que eu tenho, com as ferramentas que eu possuo. E as pessoas que tiver que se conectar comigo vão se conectar. E o vídeo que tem que alcançar as pessoas é, certas, Deus vai conectar com elas. E eu só quero ser um instrumento, quero ser uma ponte nas mãos de Jesus, para que quando eu compartilhar o meu testemunho, as minhas experiências, outras pessoas em algum lugar que estejam me ouvindo também se identifiquem e possa de alguma forma ajudá-las a prosseguir na caminhada com Jesus, tá bom? Esse é um canal que a finalidade é compartilhar a palavra, troca de experiências, o propósito de ajudar quem precisa realmente avançar no seu chamado, na sua vocação, no seu ministério. Não sei se você que está me ouvindo desistiu daquilo que Deus tinha para você há um tempo atrás, abriu mão, pendurou as chuteiras, mas eu tô gravando esse vídeo para compartilhar algo da parte do Senhor e eu tenho certeza que vai ajudar você, talvez, a se posicionar nesse tempo e não desistir do que Deus tem para tua vida. Eu não preparei roteiro para gravar esse vídeo, tá? Eu não preparei um esboço, nem um rascunho. Eu estou diante de vocês, né? Na cozinha da minha casa, com um celular que não é de tão boa qualidade, mas é a ferramenta que eu tenho para começar. É, é com essas ferramentas que eu estou dando início ao meu canal. E eu espero que essa mensagem ela venha atingir seu objetivo principal, que é você entender, você ouvir, talvez aquilo que eu vou compartilhar e tocar os corações de quem precisa. Eu acho que eu já perdi muito tempo, né? Perdi muito tempo querendo fazer do jeito que tá na minha cabeça, mas sem ter as condições ainda propícias. Então, hoje eu levantei da minha cama e falei, não, vai ser hoje, eu vou começar do jeito que eu estou. E o Senhor Deus, na jornada, na caminhada, Ele vai melhorando. Será que
quem está me ouvindo agora é alguém que um dia ouviu a palavra de Deus e algo dentro do seu coração queimou tão profundamente, que aquilo te trouxe as lágrimas. Você ouviu uma mensagem, você ouviu uma pregação e o teu coração ali foi alcançado pelo poder de Deus de uma forma, e você entendeu que Deus não queria que você ficasse no anonimato. Deus não queria que você ficasse no banco da congregação. Deus não queria que você ficasse no meio do rebanho, no meio das ovelhas, mas que você se posicionasse, que você se apresentasse para fazer algo, mesmo que você não tinha competência, mesmo que você não tinha capacidade, mas Deus estava te chamando para você executar algo. Será que eu estou falando com essa pessoa hoje? Porque foi assim que Deus fez comigo. Foi assim que Deus me chamou. Eu sempre fui uma criança, uma menina muito tímida. Na minha infância, na minha adolescência. Eu sempre fui uma garota que não tinha muitos amigos, né? Eu só, tinha mais intimidade com as pessoas que eram mais próximas a mim. Mas eu nunca fui aquela menina que era a líder da sala, aquela que tinha um espírito de liderança, aquela que tomava frente de tudo, não. Eu sempre fui na minha, sempre reservada, sempre quieta, né? E era isso que me instigava, porque quando Deus ele me chamou para o ministério, quando Deus me chamou para fazer a obra dele, eu ficava entrando em conflito comigo mesma, né? Como que pode uma pessoa tímida, que quando vai numa festa em família, fica olhando só pro chão, não consegue encarar as pessoas nos olhos, como uma pessoa tímida ao extremo, que foi ter o primeiro relacionamento, o primeiro namoro aos 18 anos de idade, porque a timidez era tamanha que me atrapalhava, até mesmo de me relacionar com as pessoas, né? Era algo que me engessava, que me bloqueava, e eu não conseguia romper isso. Como uma pessoa com tanta timidez pode ser porta-voz do Senhor, né? Pode anunciar a palavra dele para um grupo de pessoas, né? Ou para uma multidão de pessoas. Então, quando Deus ele me chamou, eu fiquei muito confusa dentro do meu coração, né? Como que Deus iria mudar isso dentro de mim, né? E eu quero começar esse vídeo falando para você que se Ele te chamou, se Ele te escolheu para uma finalidade, para fazer algo em prol da obra dele, você pode ter certeza que a capacidade que você não tem, Ele acrescenta. E o que está na sua vida que está atrapalhando, Ele tem poder para tirar. Assim como diz no texto de Ezequiel, Ele é o oleiro. Ele é o oleiro. Nós somos barro na mão do oleiro. Nós temos que nos deixar ser moldado por Ele. É Ele que vai nos dar a estatura, a profundidade, a largura do conhecimento, da revelação, do poder, da autoridade que nós precisamos para cumprir o nosso chamado. Não é algo que a gente determina, mas é algo que Deus já projetou para nós. Nem todas as pessoas que nasceram serão chamadas para a vocação pastoral. Nem todos vão ser usados com o dom da cura. Nem todos vão ter uma habilidade musical para tocar ou para louvar, levar pessoas na presença de Deus com esse dom, né, da música. Mas cada um de nós somos peças como de uma engrenagem de um relógio, né? O relógio, os ponteiros para funcionar, tem pequenas pecinhas tão minúsculas, mas tão essenciais, tão fundamentais, tão importantes,
que quando a gente olha para um relógio, a gente não tem noção de quantas pecinhas estão trabalhando em sincronia, né, uma do lado da outra, para que a gente possa ter a hora certa. E eu vejo a obra de Deus com essa mesma ótica. Eu vejo a obra de Deus como um relógio que está funcionando e que Deus, como relojoeiro, ele vai pegar sempre as peças, não importa o tamanho da peça, né? Se é grande ou pequena, ele sempre vai acrescentar aquela que é fundamental para que essa obra, esse relógio continue a funcionar e continue a dar o direcionamento do tempo para as pessoas em qualquer lugar do mundo, né? Então, nós somos chamados para um tempo. Eu faço parte de uma geração, você faz parte da mesma geração que eu, que vai passar, como muitas outras gerações já passaram. E para esse tempo, para esse momento, Deus tem o nosso lugar, né? Nessa engrenagem que chama-se obra de Deus. E muitas das vezes, quando a gente ouve a voz dele, né? Ele nos chamando para algo, muitas das vezes a gente coloca o nosso porquê, a dúvida na frente da voz de Deus, né? O profeta Jeremias falou assim: Senhor, eu sou como uma criança, não sei falar direito, né? Moisés era pesado de língua. E cada pessoa, quando ela olha para si própria, ela vai ver algo que ela acha que aquilo é um impedimento, aquilo é impeditivo. No meu caso era timidez, mas quando Deus ele me chamou, quando ele me vocacionou para algo, ele sabia que eu era tímida e que ele tinha que tirar isso de mim. Então eu quero já te encorajar nesse dia. Se Deus ele chamou você, se você tem uma palavra de Deus, se o teu coração já queimou quando ele falou no seu coração, pode ter certeza. Se hoje você é uma pessoa que talvez não tenha um conhecimento bíblico suficiente, se você é uma pessoa que hoje olha para sua aparência, tem tatuagens e fala: não, acho que Deus não vai me usar com meu corpo cheio de tatuagem, as pessoas vão ter preconceito de mim, pode ter certeza que Deus vai conectar você com outras pessoas com uma história semelhante e elas vendo você do jeito que você está, falando do amor de Deus, falando de Jesus, você tem mais capacidade de alcançar o coração delas do que eu, que talvez não tenha nenhuma tatuagem no meu corpo. Tudo vai cooperar. Tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, hoje você, como eu, somos pessoas privilegiadas, porque a gente está desfrutando de um tempo, né? Você aí, onde você está assistindo esse vídeo, e eu aqui na minha casa, na minha cidade, e eu estou compartilhando algo que talvez vai ajudar outras pessoas, né? E um simples posicionamento pode mudar a história, não apenas de uma pessoa, mas de muitas pessoas, de milhares de pessoas. Deus ele tirou de mim aquilo que estava me impedindo de falar da palavra dele. E como que ele fez isso? Me lançando no fogo. Como assim, Débora? Como assim me lançando no fogo? Me colocando em situações para que eu pudesse vencer aquele obstáculo. E às vezes é assim que Deus faz, sabe? Você pede para Deus: ai, Deus, me dá paciência, né? E você acha que você vai dormir e acordar no dia seguinte sendo a pessoa mais paciente do mundo, mais calma do mundo, né? Ah, Deus, me dá sabedoria. E você acha que você vai dormir de um jeito e acordar de outro. Não. Quando o rei Salomão, no início do seu governo, né? Quando ele assume o trono após o rei Davi, ele pediu para Deus sabedoria porque ele era só um menino. Ele não sabia governar, ele não sabia tomar as decisões certas. O que Deus deu para ele? Um problema para ele resolver. Colocou 2 mulheres prostitutas diante dele
e ele teve que resolver aquela situação. E Deus deu sabedoria para que ele tomasse uma decisão, para que a verdade viesse à tona, para que a verdade aparecesse. E é assim que Deus faz. A gente pede algo para Deus e Deus nos dá uma situação para aquilo que está em nós venha desenvolver, para aquilo que já está dentro de nós venha nascer, venha sair para fora, venha aflorar, né? E Deus ele foi criando situações para que eu pudesse vencer a minha timidez. E graças a Deus, né? Eu não sofro mais desse mal, eu não tenho mais nenhum tipo de complexo para falar diante das pessoas. Confesso que assim a exposição no digital era uma coisa que me deixava meio desconfortável, mas eu entendo que nós estamos vivendo numa era de tecnologia e tem lugares que talvez eu nunca vou estar fisicamente, mas através de um vídeo a gente pode alcançar muitos corações à distância. E é isso que tem me impulsionado e que me impulsionou hoje a acordar para gravar esse vídeo. E eu não sei onde você está nesse exato momento, o que você está fazendo da sua vida, mas saiba que se Deus te chamou, se Deus te escolheu, pare de dar desculpa, sabe? Ai, eu não sei falar, ai, meu cabelo, ai, o cenário, ai, eu não fiz curso de teologia, eu tenho pouco tempo de convertido. Para de dar desculpa. Só se lança, só se apresenta para Ele. Deixa Deus trabalhar em você o que precisa ser mudado, acrescentar o que te falta. Deixa Deus tirar de você, talvez, o que pode atrapalhar, dele poder te usar com mais liberdade. Mas deixa Deus fazer. Deixa Deus trabalhar em você. Se coloque na mão dele como barro na mão do oleiro e deixa ele te dar a forma, né? A altura, a profundidade, a largura. Deixa Deus moldar você, porque eu tenho certeza que o projeto dele é perfeito, né? O projeto que ele tem para as nossas vidas em particular, ele é perfeito. Eu queria deixar essa palavra no seu coração. Queria ouvir você também. Se você está fugindo da voz de Deus como Jonas, Deus mandando você fazer algo e você querendo fazer outra coisa, você tendo seu coração queimando quando você ouve uma mensagem, mas relutando com o Espírito de Deus para não fazer aquilo que Deus quer, fazer aquilo que você quer. Deixa nos comentários, compartilhe comigo. Eu quero orar pela tua vida, eu quero de alguma forma poder interceder por você, te ajudar. A minha jornada como pastora já são mais de 20 anos e eu já pude ouvir muitos corações, pessoas que se abriram para mim, que confessaram, que apresentaram as suas dúvidas, as suas dores, e só o ato da gente se posicionar para ouvir o outro, né? De emprestar o nosso ombro e os nossos ouvidos para ouvir alguém, já serve como um tempo de cura para muitas dores do passado. E eu creio que eu estou abrindo as portas desse canal, dando início com esse vídeo, para poder ouvir as suas experiências, ouvir quais são as suas dificuldades, para que a gente sempre possa estar se conectando por aqui e compartilhando a palavra de Deus. E lembrando que quando Deus ele queimou seu coração naquele dia, naquele culto, naquela ministração, naquela pregação, naquela palavra, ele não errou. Ele não errou. Né? Deus ele não erra. Mas às vezes a gente se precipita. A gente quer fazer do nosso jeito.
Deixa Deus fazer. Deixa Deus tratar com você o que precisa ser tratado. Deixa Deus acrescentar na tua vida o que está faltando. Deixa Deus te modelar. Deixa Deus fazer na tua vida o que Ele quer. Deixa Ele fazer. Dá liberdade, dá espaço para Jesus. Eu tenho certeza que você vai viver um tempo que não vai se comparar com o seu passado. Um tempo que vai ser completamente diferente de tudo que você já viveu. Se abra para o novo de Deus. Tá bom? Se de alguma forma esse vídeo falou com você, me siga, curta esse vídeo, deixa seu like, se inscreva aí no canal, ative já os sininhos de notificação, porque eu quero postar vídeos com frequência e eu quero que você seja notificado quando eu postar meu próximo vídeo, tá bom? Vou ficar muito feliz se você deixar nos seus comentários aqui abaixo da onde que você fala, se você já me conhecia de algum lugar, não sei, né? O mundo é tão pequeno, ao mesmo tempo que ele é enorme, ele acaba se tornando pequeno, porque tem pessoas que às vezes nos conhecem e a gente não conhece ela. Então você deixa aqui nos comentários se você já me conhecia de algum lugar, deixa registrado também a sua experiência, se você é uma pessoa que Deus chamou para um propósito nesse tempo, ou está fugindo desse chamado, ou você é uma pessoa que a palavra de Deus já queimou no seu coração, mas você se acha incapaz de fazer o que Deus quer, você se acha muito pequeno para a grandiosidade daquilo que Deus colocou no teu coração. Compartilha, eu quero ouvir o que você tem a dizer e com certeza eu vou estar orando pela tua vida e vou de alguma forma contribuir, somar para que você avance e saia dessa estagnação, saia dessa procrastinação, para que você dê o primeiro passo de fé, para que você caminhe com a visão que Deus já te deu, para que você nesse tempo, nessa geração, você possa viver tudo que Deus tem para a tua vida. Não haverá outro tempo, não haverá outra geração. É essa, é agora. Então ou a gente faz, ou esse tempo vai passar. Passaram-se 4 anos da minha vida que eu demorei para gravar esse vídeo, né? Quantas coisas poderiam ter acontecido? Então esse tempo eu não recupero mais, e nem você. Então vamos parar de perder tempo, vamos fazer aquilo que é pra gente fazer e que o Senhor venha nos capacitar, eu e você, onde você estiver, e o nome dele sendo glorificado, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo, se inscreva, deixa seu like, ative os sininhos de notificação e não esqueça de escrever nos comentários da onde que você fala e contar o seu testemunho. Eu vou ler com muito carinho, tá bom? Tchau, tchau.